Todo mundo já viu um transformador de potência, né? Mas o que tem lá dentro? Existe todo um sistema de primeira resposta, sabe? Como se fossem guardiões silenciosos, projetados para agir na hora. São eles que garantem que a nossa energia chegue de forma estável e segura. Então hoje a gente vai, digamos, abrir a tampa e entender direitinho como funciona essa tal de proteção intrínseca. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo quem são esses guardiões internos, depois vamos focar no famoso relé Buchholz, falar das válvulas de alívio de pressão, dar uma olhada no monitoramento de temperatura e, para fechar, ver como tudo isso trabalha junto como um time. Bom, vamos começar então. Quando a gente fala de proteção intrínseca, estamos falando de uma turma que mora, literalmente, no transformador. São dispositivos montados direto no tanque. E o mais legal é que eles não ficam esperando um comando de fora, não. A função deles é sentir o problema e agir na hora, no exato momento em que uma falha interna acontece. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece se algo dá errado lá dentro? Pensa num curto-circuito. A energia e a pressão que isso gera em milissegundos é absurda. Se não tiver uma resposta imediata, o resultado pode ser catastrófico mesmo. A gente está falando de apagões, danos seríssimos. É exatamente aí que entram os nossos guardiões. Então, para definir de um jeito bem claro, a proteção intrínseca é tipo o sistema imunológico do transformador. É isso. É um conjunto de relés, de acessórios, todos ali autônomos, monitorando a saúde do equipamento por dentro 24 horas por dia e prontos para agir no primeiríssimo sinal de problema. Chegou a hora de conhecer a estrela do show, o relé Buchholz. Ele é, sem dúvida, o guardião mais famoso. Pensa nele como um detetive 2 em 1. Por um lado, ele é super sensível, tipo um detetor de fumaça que percebe o menor sinal de problema. Por outro, ele é extremamente rápido, como um sensor de impacto, para reagir a emergências graves. A grande sacada do Buchholz é essa dupla função. Funciona em 2 estágios, olha que interessante. Primeiro estágio, o alarme. Se um gás começa a se acumular devagarinho, ali entre 100 e 300 centímetros cúbicos, que pode ser uma descarga parcial ou um ponto quente, ele avisa: olha, tem algo estranho aqui. Agora, o segundo estágio é o desligamento. Se rola um fluxo de óleo super rápido, um verdadeiro tsunami de óleo, indicando um curto-circuito violento, aí não tem conversa. Ele desliga o transformador na hora. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender o porquê dele ser tão eficiente. A localização dele é perfeita, é estratégica. Ele fica instalado justamente no cano que liga o tanque principal ao tanque de expansão. Ou seja, qualquer gás que for gerado ou qualquer fluxo de óleo fora do normal tem que passar por ele, não tem escapatória. É o ponto de checagem ideal. Antigamente se usava contatos de mercúrio. O problema? Qualquer vibraçãozinha já podia fazer ele disparar um alarme falso. Imagina o transtorno. Hoje em dia, a história é outra. Usam-se os contatos magnéticos, os famosos reed switches. Esses são acionados por ímãs e são super resistentes à vibração, a choque, até a abalo sísmico. Isso garante que ele só vai atuar quando o problema for real. Certo. Mas e se a pressão interna subir rápido demais? Tão rápido que nem o Buchholz consegue ser o primeiro a agir? Bom, para isso existe um plano B, uma saída de emergência. E é aí que entra o nosso próximo guardião, a válvula de alívio de pressão. O nome já diz tudo, né? Ela foi feita para lidar com ondas de pressão gigantescas. O mecanismo dela é genial de tão simples. Pensa numa panela de pressão, só que numa escala industrial e bem mais inteligente. É basicamente um disco de metal com uma mola calibrada. Quando a pressão lá dentro chega num ponto perigoso, pá! A válvula abre na hora, libera o excesso de óleo e evita que o tanque simplesmente exploda. E o mais importante, assim que a pressão volta ao normal, ela fecha sozinha. Isso é crucial para impedir que entre ar no tanque. Às vezes, ela ainda trabalha em conjunto com o relé de pressão súbita, para ter ainda mais segurança. Agora a gente entra num assunto importantíssimo: temperatura. O calor é, de longe, o inimigo número 1 da vida útil de um transformador. É um inimigo silencioso. Ele vai degradando o papel isolante, envelhecendo o equipamento muito mais rápido. Por isso, ficar de olho na temperatura não é só uma tarefa, é uma missão constante. E aqui tem um detalhe fundamental. Não basta medir a temperatura em qualquer lugar. Existem 2 medições que são cruciais. Uma é a temperatura do óleo lá no topo. A outra, que é a mais crítica de todas, é a do enrolamento. É lá que o calor é gerado de verdade. A gente chama de ponto mais quente, ou hotspot. É essa temperatura que, no fim das contas, dita quanto tempo o transformador vai durar. Beleza.
Mas como é que se mede a temperatura num lugar que é praticamente inacessível, lá no meio do enrolamento? Bom, tem duas abordagens principais. A da esquerda é a mais direta, um termômetro medindo a temperatura do óleo. Simples. Mas a da direita é a mais engenhosa. É o sistema de imagem térmica, que consegue simular a temperatura do enrolamento sem nem encostar nele. E como funciona essa mágica da imagem térmica? É o seguinte, o sistema parte da temperatura do óleo, que é fácil de medir. Aí, ele usa um transformador de corrente, um TC, geralmente na bucha, para saber o quão pesado o transformador está trabalhando, ou seja, qual a corrente que está passando. Com essa informação, ele calcula um aquecimento extra e soma com a temperatura do óleo. O resultado é uma estimativa, uma simulação muito boa da temperatura real lá no ponto mais quente. Mas, como tudo na tecnologia, as coisas evoluem. E a tecnologia mais nova já elimina essa necessidade de simular. Hoje, é possível instalar sensores de fibra ótica diretamente lá nos enrolamentos. O resultado? Uma medição direta, em tempo real e com uma precisão incrível do ponto mais quente. É, sem dúvida, o futuro do monitoramento. Bom, e para a gente amarrar tudo isso, o mais importante é entender que nenhum desses guardiões trabalha sozinho. Eles não são independentes. Na verdade, eles formam um sistema de defesa completo, integrado com várias camadas. Cada um é especialista em um tipo de ameaça. Então, vamos recapitular rapidinho. O Relé Buchholz é o nosso detetive. Ele fareja o gás de problemas pequenos e sente o fluxo violento de óleo dos curtos. A válvula de alívio é a segurança, a força bruta, que libera a pressão para evitar uma catástrofe. E os indicadores de temperatura são os vigias, sempre de olho no calor, para garantir a longevidade do equipamento. No fim das contas, o que tudo isso mostra? Que por trás daquela caixa de metal que a gente vê na rua, existe um sistema de segurança super complexo e inteligente. São esses guardiões silenciosos que, trabalhando sem parar, garantem que a energia chegue até as nossas casas de um jeito seguro e confiável, protegendo um dos ativos mais importantes da nossa infraestrutura.